Hoje você vai aprender como controlar sua vontade de comer doce. Se você vai assistir esse vídeo, você vai assistir esse vídeo porque você tem vontade de comer doce, você tem uma vontade louca de comer doce todos os dias. Já vou te falar para você pegar 3 coisas importantes quando você estiver assistindo qualquer um dos meus vídeos, tá? Porque eu dedico bastante tempo para criar esse vídeo para vocês, para realmente ajudar, né, vocês a melhorarem a saúde, né, terem um corpo mais saudável, um corpo mais fit, como um lifestyle, né, para vocês estarem mais felizes com você mesmo. Então eu já vou te avisar para você aí preparar 3 coisas para você ter com você toda vez que você assistir um vídeo meu, tá? O que são essas 3 coisas? Primeiro é água, tá? Ou água, um copo de água, ou um chazinho para você ir se hidratando quando você estiver assistindo o vídeo. A outra coisa que você vai precisar para ver as minhas aulas é papel e caneta, tá, gente? Anotem tudo que eu falo aqui, começa a aplicar para sua vida que você vai ver que realmente vai mudar, né? Você vai conseguir mudar a sua saúde, tá bom? E assim, quanto mais você aprende, mais você anota, mais você melhora a sua saúde, tá? Porque é praticando que a gente melhora, tá bom? Então anota, tá? Pesquisas mostram que quando você anota, você aprende mais. Então anotem, tá bom? Não fica só escutando essa aula. Anota e aplica, tá bom? Então já pegou sua água para se hidratar, já pegou o papel, já pegou a caneta. Então vamos ao tópico de hoje. A questão é, você comenta aí se você está assistindo esse vídeo. Você sente vontade de comer doce todos os dias? Você sente vontade de comer doce todos os dias? Comenta aí, tá? Comenta aí abaixo que eu quero ver depois o comentário de vocês. Se você tem filhos pequenos, né? Talvez você já tenha aí na sua casa alguns docinhos, alguns cookies, algumas tranqueiras doces, uns chocolates, né? Então, assim, se você já tem filhos pequenos, pode ser que você já tenha aí umas besteirinhas, uns docinhos aí armazenados, né, na sua pantry, no seu armário, tá? Aqui nessa live eu vou falar para vocês a diferença que é você ter vontade de comer doce e você ter a necessidade de comer doce, tá? São 2 coisas diferentes, tá bom? Aqui nessa live hoje você vai aprender como controlar sua vontade de comer doce. Mas você também vai aprender que vontade e necessidade são 2 coisas diferentes, tá? Então fica aqui até o final. Essa live aqui, você vai aprender como controlar sua vontade de comer doce, tá? E você também vai aprender como comer o doce. Como comer o doce, tá? Essa live aqui não se trata de eu falar pra você parar de comer doce pra sempre, tá? Não é sobre isso, então você pode ficar tranquila. Você já tá acostumada a ver nutricionista, a ver personal trainer, né? Falar pra você que você não pode comer doce, que você tem que fechar a boca, que você tem que passar fome. Essa live não é sobre isso, tá? Eu vou te ensinar como controlar a vontade de comer doce, como comer o doce, tá bom? Eu não vou falar pra você cortar o doce 100% da sua vida, não. Não é esse tipo de vídeo que eu tô fazendo, tá? Mas assim, eu acredito que nesse ponto da vida você já sabe que comer muito açúcar prejudica a sua saúde. Isso faz o seu metabolismo ficar devagar, né? O que faz se você ficar comendo açúcar aí ou doce o tempo inteiro? Isso te impede de perder peso, né? Isso te impede de ter uma pele saudável. Isso te impede até de dormir bem, né? Então, assim, eu acredito que você já sabe de tudo isso, certo? Então, vamos começar já esse vídeo entendendo o que é a vontade de comer doce, tá? O que eu quero dizer quando eu digo, eu vou te ensinar como controlar a vontade de comer doce todos os dias, né? O que eu quero dizer com isso? Se você me acompanha aqui, você já sabe que eu gosto de começar todos os meus vídeos explicando o porquê das coisas, né? Tudo certinho, eu gosto de explicar o porquê. Por quê? Porque quando você entende o porquê das coisas, você aprende,
tá? E quando você aprende, você aplica para sua vida, tá? E quando você aplica conhecimento para sua vida, é aí que você melhora, é aí que tem uma transformação, tá bom? Então, por isso que você vai me ver sempre explicando o porquê de tudo, tá bom, meninas? Então, vamos lá. O que é a vontade de comer doces? A vontade de comer doces vem de um forte desejo de comer algo doce, né? Pessoas com desejo de comer açúcar, com uma vontade grande de comer doce, elas não conseguem se controlar, né? Quando elas estão perto de doces, né? Então, assim, essa vontade de comer alguma doce, de comer alguma coisa doce, às vezes vem de um gatilho, tá? A vontade de comer alguma coisa doce muitas vezes está vindo de um gatilho mental, um gatilho que está acontecendo ali na sua vida, tá? Por exemplo, vamos dizer que você está na sua casa e você vê ali, né, uns cookies das suas crianças dentro da sua pantry, dentro do seu armário. A visão daqueles cookies, daqueles biscoitos, né, ali, às vezes do seu filho, do seu marido, né, você tem aí essa pessoa na sua casa que ataca os doces, às vezes você ter aquela visão num momento de estresse, de ansiedade, faz você querer comer aquilo, né? Ou vamos dizer que você está atrasada indo trabalhar e você passou no Dunkin' Donuts no caminho do trabalho para comprar um café. E aí você já está atrasado, já está estressado, de repente você vê ali um muffin, um donut, e aí você vai, um bagel, e vai, parou ali para comprar o café, mas como você viu, né, você visualizou aquilo, agora você quer comprar o donut e acaba comprando o donut e comendo ali na correria, né? E nem aproveita, porque tá com pressa, tá atrasado, tá estressado, né? E você come aquilo ali, é como se fosse nada, daqui a pouco você já tá com fome de novo, não é? Não é assim? E também pode ser um cheiro, né? Vamos dizer, às vezes passando no Starbucks para comprar um café, sente aquele cheirinho de muffin, né? Aquele cheiro do muffin do Starbucks é uma coisa assim que dá vontade de comprar uns 3 ali e já comer, não é verdade? Não, um cheiro maravilhoso. Eu acho que eles colocam uma colher de baunilha ali para fazer aqueles muffins, que é uns muffins, que é o cheiro que espalha no Starbucks inteiro. Então você para no lugar para comprar seu café, sente o cheiro do bendito do muffin, vai lá e compra o muffin, né? Então tem aí o gatilho visual, o gatilho do olhar, o gatilho do cheiro, né? Às vezes tem um gatilho na televisão, você tá assistindo ali a televisão, um filme, uma série, vem um comercial de comida, vem um comercial de sorvete, vem um comercial de McDonald's, vem um comercial de Burger King, né? Que aqui na televisão aberta, eu não assisto televisão, mas se você assiste televisão, o que você mais vê aqui nos Estados Unidos são comerciais de comida, de besteira, né? Ninguém tá ali gastando dinheiro falando pra você comer um brócolis, né? Então são gatilhos, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer, se você tem muita vontade de comer doce, é começar a prestar atenção nos gatilhos, tá? O problema que eu vejo é que muitas mulheres confundem a vontade de comer doce e a necessidade de comer o doce. São duas coisas diferentes, tá? Então, novamente, muitas mulheres, especialmente aqui nos Estados Unidos, mulheres já estressadas, com muitos afazeres, muitas responsabilidades, ficam confusas, né? Com a vontade de comer doce e a necessidade de comer doce. Então, deixa eu explicar para você a diferença entre a vontade e a necessidade de comer o doce, tá? Quando você sente que precisa de um doce, é quando você não tem o controle sobre essa necessidade, tá? Então, assim, você tem aquela necessidade, você sabe que é uma necessidade e você tem controle zero, você não tem controle. Vou dar um exemplo. Quando eu tava lá na Flórida, eu fiz meu cabelo lá no salão brasileiro, né? E tinha várias meninas brasileiras lá conversando no salão lotado. E aí eu tava assim com o meu olho fechado lá, estavam lá lavando meu cabelo, tudo, tirando a tinta, e eu ouvi uma conversa das meninas, né? Ninguém sabia que eu era coach de saúde, eu fico quietinha quando eu saio, eu fico só prestando atenção. E aí eu escutei uma menina falando pra outra, elas também estavam reclamando que tava acima do peso, não sabia o que fazer, nananá. E eu escutei uma falando pra outra assim: nossa, eu amo doce.
Uma falou pra outra: quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é já comer um doce. Às vezes eu já deixo um docinho escondido lá na geladeira, um bolinho, um pudim. E aí quando eu acordo, eu já como aquele doce. A primeira coisa que eu como é aquele doce. E uma até falou pra outra: às vezes eu pego e escondo o doce atrás da geladeira, escondo o doce dos meus filhos, porque senão eles comem. E ela até falou que já brigou com os filhos dela porque eles comeram um pudim lá que ela tinha guardado para comer no outro dia. E ela falou: eu tenho essa necessidade de comer doce, eu como assim que eu acordo, né? E o que acontece? Quando você já come esse doce assim que você acorda, você tem essa necessidade de comer o doce, você sabe disso, e você fica ali naquele ciclo vicioso comendo doce, né? Você acaba que não tem fim esse ciclo. Você come o doce a primeira coisa de manhã, o resto do dia você vai ficar com vontade de comer doce. Tudo que você vê, você vai ficar com vontade de comer. E aí acaba que você come, porque é uma necessidade maior do que você, né? Então, isso é um exemplo de uma pessoa que tem a necessidade de comer doce. Ela sabe que tem a necessidade e ela continua comendo doce, tá bom? Isso é diferente de vontade de comer doce, tá? Então, assim, entenderam a diferença da vontade de comer doce e a necessidade de comer doce? A vontade pode estar vindo de um gatilho e a necessidade está vindo de um problema maior, né? Um negócio incontrolável, tá? Que eu vou falar mais agora, tá? Agora, por quê? Vamos falar assim: se eu consigo controlar a vontade, que a vontade de comer doce está vindo de um gatilho, por que eu tenho a necessidade de comer doce? Né? Se você tem aí essa vontade incontrolável de comer doce, agora você já sabe se é vontade ou necessidade. Se você tem a necessidade, você quer saber por que você tem essa necessidade de comer esse doce? Vou falar pra você por quê. Você tem a necessidade de comer doce porque seu corpo está em falta de nutrientes importantes. É por isso que você tem a necessidade de comer doce todo dia, tá? Você já aprendeu, a vontade de comer doce vem de gatilho. E gatilho você consegue controlar. Você consegue se preparar para lidar com seus gatilhos, certo? Então, assim, se você tem vontade de comer doce e você compra um monte de guloseima e deixa aí na sua casa, o que dá pra você já fazer? Não comprar essas guloseimas, ou comprar menos, tá? Se você passa no Dunkin', no Starbucks, e toda vez você compra um donut, toda vez você compra um muffin, toda vez você compra um bagel, o que dá pra você fazer? Compra um café de qualidade e faz o seu cafezinho na sua casa. Compra um copo bem bonito de carregar, ou acorda 5, 10 minutinhos antes e toma o seu café em paz em casa, um café gostoso, de qualidade. Ou, se você gosta realmente dessa rotina de comprar um café fora, já leva uma fruta com você, já leva alguma coisa saudável com você para você não cair nesse gatilho, entendeu? Agora, se você sente necessidade de comer doce, é porque seu corpo está precisando de nutrientes, tá? Então, se você tem a necessidade de comer doce porque seu corpo está precisando aí de nutrientes, você precisa focar em nutrir o seu corpo. Você precisa fazer o quê? Fornecer às suas células os nutrientes que estão em falta, tá bom? Você precisa também cuidar da saúde do seu intestino, tá? Se você sente necessidade de comer doce e não consegue viver sem o doce, isso é uma mensagem do seu corpo mandando sinais para você de que as coisas não estão bem aí dentro do seu corpo, tá? Seu corpo está dizendo para você que ele está precisando de nutrientes. É por isso que você tem essa necessidade louca de comer doce, tá bom? Então, se você está acima do peso, aí alguns pounds acima do peso, é porque seu corpo está inflamado também. Mas cuidado, tem mulheres que são magras, né? Magras assim no olhar, só que estão desnutridas, tá? Então assim, não é só gente que tá acima do peso que tem necessidade louca de comer doce.
Tem mulheres que são até magras, mas tem uma vontade louca de comer doce e fica comendo doce. Por quê? Você pode ser uma magra desnutrida. Ou você pode estar acima do peso, tá acima do peso, mas está desnutrida. Tá faltando nutrição aí dentro da sua célula, dentro do seu corpo. Tá bom? Então, assim, é importante você entender que comer muito doce, né? Ficar comendo doce o tempo inteiro. O que comer muito doce o tempo inteiro tá fazendo, né? Pra você? O que tá acontecendo dentro do seu corpo quando você tá ali comendo doce o tempo inteiro? Vou falar pra vocês agora. Dentro do seu intestino tem pelo menos 100 trilhões de bactérias. 100 trilhões de bactérias. Você consegue pensar nisso? São ali bactérias, fungos, vírus, né? Então, quando você fica comendo doce ali diariamente, o tempo inteiro comendo doce, o que tem ali nos doces, nas coisas açucaradas? Tem bactérias ruins. Essas bactérias ruins, você come, você está alimentando outras bactérias ruins dentro do seu corpo. Então, toda vez que você fica ali comendo um docinho, é só 1 ou 2 ou 3 ali todo dia, você está alimentando bactérias ruins dentro do seu intestino. Então, imagina, você tem ali 100 trilhões de bactérias e todo dia você está comendo doce, comendo doce, comendo doce. Toda vez que você fica comendo esse doce, você está alimentando as bactérias ruins e essas bactérias ruins dentro do seu intestino, elas se multiplicam, elas ficam crescendo assim, se multiplicando, né? Então, quais são as piores, né? As piores quantidades de açúcar que a gente mais vê aqui nos Estados Unidos. É o xarope de milho, né? O famoso corn syrup. Aqui nos Estados Unidos, o problema aqui nos Estados Unidos não é o açúcar que você coloca no seu chazinho em casa, no seu café em casa. O problema dos Estados Unidos são todos os açúcares que a gente fala de hidden sugars, que são açúcares que são escondidos nos alimentos. Então, você compra massa de tomate aqui, muitas delas têm açúcar. Você compra muito produto que é fit, light, diet, zero, que tá com pelo menos 5 nomes de açúcar diferentes. Ali, o corn syrup é um deles, que é o xarope de milho. A fructose, vários alimentos que fala que é light, fit, low sugar, tem ali frutose, né, que estão ligadas à inflamação no corpo e colocam você em risco e deixa o seu sistema imunológico fraco também, tá? Então, quanto mais você come açúcar ou alimentos com essas açúcares aí escondidas, mais você fica com vontade de comer doce, tá? Enquanto mais você fica comendo esses doces, mais você tá alimentando as bactérias ruins dentro do seu intestino. E cada vez mais você sente essa necessidade louca de comer doce. Tá? Então, assim, você vê como que isso não termina? É um ciclo que só muda se você decidir mudar a sua alimentação, tá? Então, assim, por que você ganha peso, né? Por que você acaba ganhando peso? Porque quando o seu intestino está desequilibrado, como eu expliquei pra vocês, fica comendo doce o tempo inteiro, você está alimentando bactérias ruins dentro do seu intestino, e essas bactérias ruins, elas predominam, né? E aí, o que acontece? Com o intestino que não está saudável, seu corpo não consegue absorver nutriente. E quando o seu corpo não consegue absorver nutriente, você também não consegue regular o açúcar no sangue, né? Então, vira assim um problemaço, tá? Então, é isso, gente, ó. Expliquei pra vocês aqui a diferença entre vontade de comer doce e a necessidade de comer doce e o que acontece quando você tem essa necessidade de comer doce e continua comendo doce, tá? Então, agora vamos entender melhor por que, né, que fica ali acontecendo essa necessidade de comer doce, né? Por que isso tá acontecendo? Assim, muitas mulheres que eu vejo, elas ficam com muita vontade de comer doce depois do almoço, né? Por que tem essa necessidade de comer o doce depois do almoço? Por quê? Porque às vezes, quando você tá almoçando, você não tá comendo nutrientes suficientes pro seu corpo, tá? Então você tá ali na correria e acaba assim, não almoçando, né? Aqui nos Estados Unidos, todo mundo às vezes come um snack no almoço, né?
Ai, não tenho tempo de almoçar, vou comer um snack. Só que você come ali um snack, às vezes, e aí depois você fica morrendo de vontade de comer um doce. E aí você vai e come o doce, né? E aí você fica com mais vontade de comer o doce todo dia. E não tem fim, né? Então, assim, gente, é por isso que eu estou falando sobre esse tema hoje, porque é um ciclo vicioso que eu vejo com muitas das meninas, até da minha mentoria, ciclos viciosos que elas veem, elas conseguem mudar, tá bom? E você vai conseguir mudar também, seguindo todas as dicas aqui desse vídeo. É totalmente possível controlar e curar essa necessidade de comer doce. Eu tinha muita vontade de comer doce. Eu era viciada, eu não tinha vontade, eu tinha necessidade, né? Então, assim, a minha vida inteira eu ia comprar pão na padaria e comprava bala, pirulito, doce. Então, assim, foi um processo para curar esse ciclo, tá? É possível você curar esse ciclo, tá bom? Mas tem que ser sustentável, não é assim, vou parar de comer o doce. Isso daí é o jeito errado, tá bom? Então, aqui eu vou falar para vocês agora todas as razões, todo o porquê que você tem a necessidade de comer doce, tá bom? E aí vocês comentam aqui depois, se você não terminar de assistir essa live, depois eu quero que vocês venham aqui e comentam quais as razões aí que te deixam com a necessidade de comer doce, tá? Eu vou começar a falar agora a razão número 1 por que você tem essa necessidade louca de comer doce, tá? A razão número 1 é porque o seu intestino está desequilibrado, tá? Quando sua saúde intestinal fica desequilibrada, acontece um problema aí no seu intestino que a gente chama de disbiose. Ai, Grace, o que é a disbiose? Como eu falei, existem trilhões de micro-organismos que compõem sua macrobioma intestinal, né? Imagina que o seu intestino é um jardim. Nesse jardim tem várias espécies ali de bactérias, vírus, fungos ali dentro, eles vivem ali dentro para te proteger de doenças, ou se você fica alimentando o seu intestino com doces, né, comidas do mal ali, esses vírus ali no seu intestino, eles ficam se multiplicando, tá? Então, seu intestino, só para você aprender, seu intestino é o lar de muitas bactérias, fungos e vírus, tá? Isso não é ruim, como eu falei, todos esses micro-organismos ali mantêm seu intestino saudável se você tem uma alimentação saudável, tá? Quando você não tem uma alimentação saudável, eles estão desequilibrados, tá? E quando eles estão ali desequilibrados, seu intestino está desequilibrado, a disbiose acontece. Então, como eu falei, quando você tem mais bactérias ruins do que as bactérias boas, aí que tá o problema, tá? Por quê? Um intestino desequilibrado, com o intestino desequilibrado, seu corpo não consegue absorver nutriente. Quando seu corpo não consegue absorver nutriente, você fica com metabolismo lento, travado, um metabolismo cada dia mais lento, você fica comendo um pouquinho de comida, às vezes você até passa fome, ou você se mata de fazer um exercício e nada muda, tá bom? Você conhece, já tentou perder peso, né, passando fome, ou se matando de fazer exercício, mas com o intestino desequilibrado, você fica ali, a balança fica travada, não muda nada, você fica só frustrada, passando raiva, tá bom? Então, gente, isso daí é o que faz o seu metabolismo ficar lento e mais lento todo dia, tá? É quando tá ali, a saúde do seu intestino está em desequilíbrio, desequilibrada, tá bom? Então, outra coisa, assim, terrível e também triste que acontece, que é quando você tá com o intestino, a saúde do intestino desequilibrada, é que você fica com o sistema imunológico fraco, tá? Que é o que também aconteceu aí na pandemia, né? Com muitas pessoas que pegaram o coronavírus e algumas faleceram, algumas tiveram reação muito forte, porque são pessoas que tinham, às vezes, ali um sistema imunológico muito fraco,
né? Então, assim, quando a saúde do seu intestino não tá legal, você fica gripada, você fica com mal-estar, você fica com dor de cabeça, você fica com dor no corpo, você fica ali desanimada, deprimida. Por quê? Porque a saúde do seu intestino não tá legal, tá? Então, a razão número 1 para a sua louca necessidade de comer doce é porque o seu intestino está desequilibrado, tá bom? Quando sua saúde intestinal fica desequilibrada, a desbiose acontece, então é mais provável que você tenha problemas no seu estômago e outros problemas de saúde, queimação, gases, tá bom? Então, assim, você vê que você precisa comer doce o tempo inteiro, você tem essa necessidade de comer doce em tempo inteiro, e mais você come esse doce o tempo inteiro, mais ali tá ficando com uma saúde do intestino prejudicada, tá? E aí seu corpo não consegue absorver nutriente e isso é muito ruim. Eu vejo muita gente fazendo isso, né? Tá com problema ali de desbiose, até come saudável, se esforça para comer uma comida saudável ali por uns dias, mas aquela necessidade, aquela vontade de comer doce predomina, e a pessoa vai lá e ataca uns doces, né? Perde controle, porque é um problema mais profundo, não é uma coisa que só com a boa vontade ali você consegue superar. É um problema mais sério, tá bom? Então, assim, se você tá com metabolismo lento, já fica sabendo aí que de repente você tá aí com esse problema do intestino desequilibrado, tá? E aí é difícil perder peso, gente, tá? Perder peso com saúde é você colocar seus hormônios para funcionar, é você colocar seu corpo para queimar gordura, é você nutrir as suas células, tá? Então, assim, é importante entender isso, tá bom? Se você fica doente o tempo inteiro, cansado o tempo inteiro, é um sistema, é um alerta do seu corpo falando que algo não está bem, tá? Então, assim, presta atenção nesses sintomas, tá? Cuide da saúde intestinal, tá bom? Porque razão número 1, por uma necessidade louca de comer doce, é uma saúde intestinal ruim, tá? Agora eu vou falar da razão número 2, porque você fica com essa necessidade infinita aí de comer doce, tá? Razão número 2 são baixos níveis de serotonina, tá? Quando sua serotonina está baixa, você procura um prazer rápido. Aonde? Nos doces. É isso mesmo. O que é a serotonina? Comenta aí se vocês sabem o que é o hormônio da serotonina. Eu fico falando dele o tempo inteiro. O hormônio da serotonina é o famoso hormônio da felicidade, tá bom? Ele é um mensageiro químico produzido no sistema nervoso central que contribui para o sentimento de felicidade, tá bom? Algumas pessoas gostam de chamar o hormônio serotonina o hormônio da felicidade, do bem-estar, né? Então, assim, the happy hormone. De acordo com o National Library of Medicine, 95% da serotonina do corpo é produzida onde? No intestino. A questão é que a serotonina só pode ser produzida quando você tem um intestino saudável. Então, quando você come muitos doces, seu intestino não consegue funcionar corretamente, porque você tem bactérias ruins predominando as bactérias boas aí dentro do seu intestino, tá bom? Então, quando isso acontece, seu intestino não consegue produzir o hormônio da felicidade e do bem-estar. Então, se você não está produzindo o hormônio da saúde, do bem-estar, da felicidade, você procura prazeres rápidos no doce, no açúcar, tá? Então, se você tá percebendo que isso tá acontecendo com você, comenta aqui embaixo do vídeo, me deixa saber, tá bom? Porque você vai aprender hoje a vencer essa necessidade de comer esses doces e ficar alimentando essas bactérias ruins dentro do seu corpo, tá? Então, se você já tem esse sintoma, que você não tá gerando ali, produzindo, seu corpo não está produzindo a serotonina,
você tá sempre com essa necessidade de comer doce, porque você precisa de um prazer, um bem-estar rápido. E você encontra isso comendo chocolate, comendo besteira, comendo cookie, comendo um bolinho ali, entendeu? Então, baixos níveis de serotonina são igual necessidade de comer doces para prazer rápido. Então, mais uma vez, se você tem baixos níveis de serotonina, você fica com aquela necessidade, aquele desespero para comer doce, para você ter aquele prazer rápido, momentâneo, tá bom? Então, tá bom. Agora eu vou falar da razão número 3, por que você tem essa necessidade de comer doce, por que você tem esse desespero para ficar comendo doce. A razão número 3, porque você tem essa necessidade louca de comer doce, é porque você tem um alto nível de toxina dentro do seu corpo, tá? Então, o que acontece? Quando você tem muitas toxinas dentro do seu corpo, isso afeta a produção de hormônios e também deixa o seu metabolismo devagar ou até mesmo travado, tá? As toxinas estão ali grudadinhas nas suas gorduras, tá? Toxina ama ficar grudada nas gorduras. Então, quanto mais acima do peso você está, mais toxinas você tem dentro do seu corpo. E mais toxina você tem, mais isso tá prejudicando a produção de hormônios, tá bom? Então, o que acontece? Você fica com o metabolismo lento, tá? Mas eu tenho boas notícias. A boa notícia é que mudando seus hábitos alimentares, você pode limpar todo o seu corpo, tirar essas toxinas, fazer uma faxina aí dentro do seu corpo. É totalmente possível. Elas saem, elas não precisam ficar aí para sempre dentro do seu corpo, tá? Então, se você não tentar eliminar essas toxinas, elas podem se transformar em mais bactérias ruins aí dentro do seu corpo, tá? Então, gente, tenha isso em mente. Você pensa assim, seus hábitos alimentares determinam que tipo de bactéria que vai permanecer aí dentro do seu intestino, tá? Você pode ter agora um intestino que tá lotado de bactéria ruim, que você tá ali com casos de desbiose, mas você não precisa ficar desse jeito, tá? Seus hábitos alimentares podem mudar e aí com isso você muda as bactérias que tem dentro do seu intestino também, tá? Se você começa a adotar hábitos alimentares melhores, você começa a estimular ali um grupo de bactérias boas, tá? Bactérias amigas do seu intestino, da sua saúde. E quanto mais você imagina, como eu falei, imagina que seu intestino é um jardim, né? Então, quanto mais você tá ali alimentando as bactérias boas, elas começam a se multiplicar e crescer dentro do seu intestino, tá? E aí você começa a eliminar ali as bactérias ruins. É possível. Como? Com seus hábitos alimentares, tá? Não tem uma pílula mágica. É com usar o seu hábito, melhorando os seus hábitos alimentares que você consegue fazer isso, tá bom? Então, lembra disso. Seus hábitos alimentares decide quem vive dentro do seu intestino. As bactérias ruins ou as bactérias boas, tá bom? Então, assim, já começa a pensar na quantidade de toxina dentro do seu corpo e fica de olho aí, tenta comer mínimo possível de alimentos com aditivos, processados, conservantes, tá? Para de tentar perder peso com shakes, com dieta, com produto químico, com pílula para emagrecer. Tá, gente? Para de ficar tentando usar pílula de perder peso, tá bom? Por quê? Até shakes de emagrecimento, eu vejo vários aqui. Você vai na CVS, Target, Walmart, todo lugar vende algum shake de emagrecimento, né? Que algumas pessoas acabam comprando desesperado. Só que esses shakes estão cheios de toxinas, e toxina dentro do seu corpo
não vai te ajudar a emagrecer, não vai te ajudar a ter um corpo saudável, não vai te ajudar a ter um intestino saudável, tá bom? Quanto mais você come coisa processada, ultraprocessado, coisa que ficou ali dentro de um plástico muito tempo, ou dentro de uma garrafa, mais toxinas você está colocando dentro do seu corpo, tá? Então, fica de olho aí em alimentos light, alimentos diets, tá? É só para te enganar, gente, tá? Fique de olho nesses alimentos que estão cheios de toxinas, que eles até falam que é para te ajudar a perder peso, tá bom? Então, lembra também que toxinas alimentares aí você pode controlar, tá? Você pode controlar, você pode aprender a comer menos alimento com toxina e também pode aprender também como fazer uma detoxificação no seu corpo e com isso destravar o seu metabolismo, tá bom? E se você já tentou tomar pílula para emagrecer ou remédios para emagrecer, lembra assim, dá para eu ficar tomando isso pro resto da vida? Não, né? Então, gente, vamos mudar essa mentalidade, né? Não toma mais shake para emagrecer, não toma mais pílula para emagrecer, porque tá cheio de toxina, tá bom? Então, já fica aí um alerta para vocês nessa live, tá? E daqui a pouco eu vou ler os comentários, tá bom? Então, vou falar agora aqui da razão número 4, tá? Por que você tem essa necessidade de comer doce? Por quê? Outra razão para você ter essa necessidade de comer doce é que você pode estar ali com níveis baixos de cromo, tá? Eu não sei se você já ouviu falar de cromo ou não, mas cromo, ele é um nutriente essencial no corpo, tá? Então, quanto mais você come coisa doce, mais seu corpo tem necessidade de comer coisa doce, mais você fica com vontade de comer doce. Por quê? O que o cromo tem a ver com isso? O que o cromo faz, tá? Quando você tem altos níveis de açúcar no seu sangue, você fica só com um pouquinho ali de cromo, tá? Então, quanto mais você come doce, mais seu corpo fica pedindo doce, né? E aí você fica ali só com um pouquinho de cromo, esse cromo que é um nutriente essencial, fica ali só um pouquinho no seu corpo, tá? Então, quanto mais você fica com aquela necessidade louca de comer doce, mais açúcar você come, seu nível de cromo vai caindo, tá? E o cromo é um mineral essencial que pode melhorar sua sensibilidade à insulina, tá bom? A insulina é um hormônio importante, responsável por permitir que a glicose no sangue entre nas suas células, tá? Fazendo o quê? Te dando energia para você fazer tudo que você tem que fazer no dia, tá? Então, a falta de insulina eficaz acaba ali criando uma pré-diabetes, né? Então, eu tenho meninas na minha mentoria aqui, meninas já 50, eu chamo de meninas, mas 50 anos, para mim é uma menina ainda, 50 e poucos, pré-diabética, que a gente tá ali trabalhando na alimentação para reverter esse problema, que é possível com a alimentação, tá bom? Então, fica um alerta aí, se você tem vontade de comer doce, continua comendo doce, seu nível de cromo pode estar bem baixinho, tá? Então, aí você fala, ai, Grace, vou tomar cromo, vou ali na farmácia comprar cromo. Não faz isso, gente, tá? Um nutriente sozinho não resolve problemas de saúde. Um nutriente sozinho não consegue tirar de você essa necessidade de comer doce, tá bom? Então, assim, outra coisa que eu também já quero deixar aqui de alerta para vocês é parar de pensar que um único suplemento vai resolver seus problemas intestinais ou seus problemas de saúde, tá? Que eu vejo muitas mulheres gastando muito dinheiro com suplemento, com pílula, com shake, com chá, com um produto, né, mais caro. E o problema, gente, é que assim, você pode até comprar um suplemento caro, de qualidade, só que se seu corpo não tá conseguindo absorver nutriente, você tá desperdiçando dinheiro,
tá? Eu falo isso porque, assim, eu quero ver vocês parando de jogar dinheiro no lixo, tá? A primeira coisa é saber se seu corpo tá absorvendo nutriente. Porque se não tiver, também não tá absorvendo o suplemento, tá bom? O suplemento é o quê? Um complemento para sua saúde, não o responsável maior, tá bom? Suplementos é um complemento, mas ele sozinho não faz nada. É igual eu vou lá na academia, eu vejo gente vendo perguntar pra mim, ai, que suplemento que você toma? Aí eu fico assim, eu tomo a creatina pra me dar energia aqui pra malhar. Mas se eu não beber água, se eu não dormir, se eu não focar na minha alimentação, eu não tenho um pingo de energia pra vir aqui e fazer um agachamento. Então não é o suplemento que tá fazendo eu ter ânimo, ter energia, ter disposição, ter força. Não é um suplemento sozinho. É um conjunto de ações. É muita coisa junta ali. Não é um suplemento sozinho. Entendeu? Então fica de olho aí. Não fica só... que eu vejo muitas meninas. Qual suplemento que você usou para tal coisa? E aí... você foca ali no suplemento, mas tem 10 coisas importantes, 10 coisinhas ali no dia a dia que dá pra você melhorar, que vai te dar um resultado muito maior do que um suplemento sozinho, tá bom? Então, se você comer direito, e aí sim seu corpo conseguir absorver nutriente, suplemento te ajuda, tá bom? Mas seu corpo precisa estar no nível ali de saúde para absorver nutriente, tá? Então agora eu vou falar da razão número 5. Por que que você tem essa necessidade louca de comer doce? Por quê? Esse é o erro mais comum que eu mais vejo todas as meninas cometendo esse erro, né? Então, razão número 5, porque você tem essa necessidade louca de comer doce, é porque você não sabe combinar os alimentos na hora de montar uma refeição, tá? Eu vou estar sempre falando de combinação de alimento aqui, porque é uma coisa que eu trabalho na minha mentoria até as meninas aprenderem. Enquanto elas não aprenderem, eu não paro de bater nessa tecla de combinação de alimento, combinação de alimento. Por quê? Uma vez que você sabe combinar alimento, para a vida, não tem volta. Aprendeu, aprendeu, tá? Então, o erro que as pessoas cometem aqui de não saber combinar alimento é que ela acaba ali não combinando o alimento de forma correta para um almoço, ou para uma janta, ou para um café da manhã. E aí, assim que elas comem, já dá aquela vontade louca de comer doce, né? Por quê? Porque você tá combinando os alimentos errados na hora de montar o prato, tá? Então, quando você comete um erro na combinação dos alimentos no seu prato, você não se sente satisfeita por um longo período de tempo. O que é um longo período de tempo aqui nesse exemplo? 2 ou 3 horas, tá? Então, se você errou ali na combinação do seu prato e você não tá se sentindo satisfeita por pelo menos 2, 3 horas, aí o que você faz? Vai lá e come um docinho, vai lá e come um chocolatezinho, vai lá e toma um sorvete, vai lá e compra um pacote de biscoito, né? Por quê? Porque essas coisinhas aí são as coisas fáceis de achar. Aqui no meu escritório tem uma máquina ali cheia de tranqueira. Então imagina, se você não tem um almoço ali que te deixa satisfeita, vai dar 3, 4 horas da tarde, o que você vai querer atacar? A máquina de porcaria, né? E aí não vai ter nutriente, e aí você vai ficar com mais vontade de comer doce todos os dias, tá bom? Por isso, assim, que o erro de não combinar bem os alimentos é um dos grandes vilões aí da sua vontade de comer doce, tá? Então, deixa eu só revisar aqui quais as coisas que estão causando as razões pela qual você tem essa necessidade de comer doce, tá? Que eu já falei aqui, só revisando. Só para revisar, por que que você tem a necessidade de comer doce? Sua saúde intestinal está desequilibrada, tá? Então, quando sua saúde intestinal está desequilibrada, ocorre a desbiose, tá? Então, é mais provável que você também tenha problemas de estômago e outros problemas de saúde e digestão, tá? Razão número 2, baixo nível de serotonina,
tá? O hormônio da felicidade só pode ser produzido no seu intestino quando o seu intestino está saudável, tá? Então você precisa de um intestino saudável para produzir o hormônio da serotonina e também para você conseguir absorver nutriente e ter um metabolismo rápido, tá bom? A razão número 3 são altos níveis de toxinas dentro do seu corpo. A razão número 4, você pode estar com baixos níveis de cromo, porque você está ali comendo doce o tempo inteiro, tá? E razão número 5, você está cometendo erros ao combinar seus alimentos. E aí você fica com uma vontade louca de comer doce, depois do almoço, depois do café, depois da janta, tá? Então, Grace, tá bom. Existe um momento para eu comer meu doce? Né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Existe um momento ali bom para eu comer meu doce? Existe um momento melhor para eu comer o doce? A resposta é sim, existe. O melhor momento para você comer seus doces sem culpa, sem fazer disso um hábito, ok? Sem fazer disso um hábito. A melhor hora para você comer algo doce é depois do almoço, desde que você tenha feito a combinação adequada para aquela refeição, tá? Ah, Grace, misturei ali, eu já sei combinar o alimento, combinei tudo certinho, eu sei que eu vou ficar satisfeita depois do meu almoço, mas tô com aquela vontadezinha de comer um doce. Então pode comer o doce, tá? Você vai comer aquele docinho ali depois do almoço, depois de ter feito uma combinação inteligente, cheia de nutrientes. Por que você vai comer? Porque você está com vontade, porque é uma joy, é um momento de joy. Não é porque você tem uma necessidade, tá? Então, quando você come 15 cookies na correria, porque você está estressada, ou você comer uma barra inteirinha de chocolate porque você está estressada, é diferente de você escolher comer um docinho ali depois do almoço, porque você já fez a combinação certa. Tá bom, gente? Isso é diferente, tá? Se você fez boas escolhas, fez escolha de nutriente bom, fez combinação certa. Ah, tá com vontade de desfrutar ali de um docinho, qual o melhor horário? Depois do almoço, tá? Já tá ali cuidando da saúde do seu intestino, tá combinando, tá fazendo as escolhas certas, já começou a diminuir toxina no corpo, tá com vontade de comer um docinho, come ali depois do almoço. Por quê? Porque você vai comer aquele docinho, vai saborear, né? Depois de uma boa refeição de qualidade. E aí, né? Fez aquela refeição colorida, como eu fico falando sempre para as minhas meninas. Cadê as cores desse prato? Né? As cores do arco-íris tem que estar ali naquele prato, né? Depois que você faz tudo isso, você come ali um docinho. E ali, aquele docinho, ele vai se misturar com o carboidrato bom que você comeu, com a fibra boa que você comeu, com legumes que você comeu, com a proteína boa que você comeu e não vai prejudicar a sua saúde, tá bom? Não vai travar o seu emagrecimento, não vai travar o seu metabolismo, não vai te deixar ali engordando, tá bom? Então, a melhor hora para comer seu docinho, sem ser um hábito, sem fazer disso todo dia, sem comer como uma necessidade, o melhor horário é ali depois do almoço, ok? Desde que você já tenha feito boas escolhas no seu almoço, fazendo a combinação certa, escolha certa, prato colorido, prato arco-íris, tá bom? Então é isso, gente. Até agora aqui eu falei sobre as razões pelas quais você tem a necessidade de comer doce, tá? Agora eu vou ensinar vocês a maneira certa de controlar os seus desejos, as suas vontades, a sua necessidade de comer doce. Estão preparadas? Deixa eu beber um pouco de chazinho aqui que eu já deu até sede. Então, gente, voltando aqui, o que
Então tá, agora eu vou falar pra vocês a maneira certa de controlar os desejos e a necessidade de comer doce, tá? Mas antes de eu te dar o jeito certo de controlar a necessidade de comer doce, deixa eu falar alguns erros que eu vejo muitas mulheres cometendo, tá? A maioria das mulheres, o que eu mais vejo as mulheres fazendo para controlar a vontade de comer doce é tentar cortar açúcar 100%, tenta trocar tudo por light diet, compra tudo fit, zero diet, mas nem sempre, gente, essa é a melhor opção, tá bom? Porque se você não conhece o conceito de escolher alimento, né? Que acontece? Quando você não sabe escolher os alimentos corretos, você fica com uma vontade louca de comer doce. Por quê? Porque tá faltando nutriente no seu corpo, tá bom? Então, assim, tentar cortar o açúcar 100% não é o caminho, tá? E muitas vezes essas dietas cheias de coisa light, fit, zero, tem uma grande quantidade de adoçantes artificiais, né? Nesses produtos light, fit, zero, tá? E adoçantes artificiais como sucralose, aspartame, aumentam a sua fome, tá? Então, alguns adoçantes artificiais podem danificar seu intestino. E a indústria alimentícia ama isso, tá? Então, assim, se você fica comprando esses produtinhos light, diet, tentando cortar açúcar 100%, cuidado com adoçantes artificiais, tá bom? Aprenda a ler rótulo de alimento, começa a aprender a ler rótulo de alimento, tá? Então, toma muito cuidado, nem todo produto keto, low carb, diet, light, zero, que tem a foto de um morango, de um blueberry, né? Aqui nos Estados Unidos a gente vê muita coisa com que eles colocam real fruit, mas é tudo artificial, cheio de açúcar, tá? Então cuidado, não fica perdendo seu dinheiro com esses produtos cheio de ingredientes artificiais, tá bom? Pozinho, aditivos, tá? Outro erro que eu vejo as mulheres cometendo para controlar os desejos e a necessidade de doce é algumas mulheres cortam o açúcar por um período de tempo, mas quando voltam comem muito mais do que comiam antes, tá? Então, por quê? Porque toda restrição cria desejos compulsivos, tá? Toda restrição cria um desejo compulsivo, tá bom? Gente, o Instagram aqui tá me chutando dessa live. Eu vou ter que terminar essa live aqui agora, mas eu vou continuar essa live quinta-feira, tá bom? Essa live ficou muito grande, eu tenho mais pelo menos quase 10 páginas de conteúdo para falar com vocês. Então, vamos fazer assim, eu vou continuar essa live na quinta-feira, 8 horas da noite. Deixa eu colocar aqui para continuar. Tá? Então, aqui vai virar a live 2, tá bom? Eu vou terminar por aqui, volto quinta-feira às 8 da noite, tá? Fazendo a continuação dessa live. A Eunice me mandou uma mensagem aqui, comentou, eu vou fazer um print screen. E vou te responder. Tá bom, gente? Então, eu volto quinta-feira aqui pra gente continuar essa live. Combinado? Então, tá bom, meninas. Quinta-feira eu vou continuar essa live aqui falando de como controlar aquela vontade de comer doce, tá? Não percam a live. Vou postar aqui essa live e quinta-feira às 8 horas a gente vai continuar porque não deu tempo de terminar tudo, tá bom? Voltamos quinta-feira às 8 da noite. Tragam suas perguntas e continuamos aqui aprendendo. Tá? Um beijo!